Permita os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu queria abrir esse culto fazendo uma oração. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Jesus, Bendito seja Deus. quero te agradecer, te louvar, te bendizer, ó Deus. Obrigado, Pai, Graças. pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o teu Obrigado pela tua graça um dia ter nos alcançado. nome. Obrigado pelo teu amor ter nos envolvido, meu Pai, e ter trago as nossas vidas para ti, ó Deus. Louvado seja Muito obrigado por isso, Deus. Senhor. Sabemos que não temos condições de estar diante da tua presença, ó Deus, mas eu clamo e imploro pela tua misericórdia, ó Grande Deus. Deus. Que a tua misericórdia nos alcance nessa noite, meu Pai. Receba o louvor e a adoração das nossas vidas, dos nossos corações. Eu te peço que o teu Espírito Santo interceda por nós nessa noite, ó Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus. Eu queria já chamar a Sula aqui. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar a igreja para nós adorarmos o Senhor nessa noite, com alguns cânticos de adoração ao nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, e Ele está no nosso meio, né? Ele já está aqui, graças a Deus por isso, e nós estamos aqui em comunhão com a igreja, mas em comunhão com o Espírito Santo também, que está no nosso meio, que nós possamos render ao Senhor a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso cântico, porque Ele é digno, amém? Amém. Respiro.
vai vir para trazer uma palavra. Em seguida, a Claudiane e a Osarita podem se preparar já para louvar. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Frio. Deus. Hoje a gente está bem protegido do Covid, de luva. Mas o frio está bastante, mas não nos impediu de estar aqui, né? Louvando e adorando ao teu santo nome, né? Só Ele mesmo que é merecedor. Eu estava lendo uma palavra aqui rapidamente, que se encontra lá em João 11, 40. Glória a ti, meu Deus. Fala da ressurreição de Lázaro. 11, a partir do 40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizava. Aqui a gente vê claramente Jesus cada vez mais superando no poder que ele tinha, que ele tem, da supremacia, da soberania. E se falar desde a criação, Deus tem mostrado o amor dele para nós desde a criação. Tudo que ele criou foi por amor a nós, né? E ele fez também as escrituras santas, né? Tudo por amor a nós, quer dizer, a criação foi por amor a nós, as palavras santas aqui foram para nós, né? Para alcançar vidas. Jesus veio ao mundo como homem, sofreu como homem, mas nem o pecado cometeu, sofreu e mostrou, obedecendo ao Senhor, como o Senhor trabalha na vida de cada um. Aqui Jesus viu que a necessidade do povo não era ele vir e curar Lázaro, simplesmente: Lázaro está doente, vou lá, ponho as mãos nele, eu vou curar. Ele viu a necessidade que o povo estava precisando de algo maior. Então a ressurreição de um morto era maior do que curar um enfermo. E a ressurreição de um morto há 4 dias era ainda maior, porque os judeus, eles criam que em 3 dias um morto podia se levantar. Eles criam nisso. Então Jesus falou: no 4º dia eu vou ressuscitar Lázaro, porque a glória de Deus vai ser muito maior. Aí muitos ali creram no Senhor, naquele gesto do Senhor Jesus. Então a gente às vezes fica perguntando: Jesus, mostra o teu amor, mostra onde o Senhor está trabalhando. E a gente já viu tanta coisa que Deus já fez, que Jesus já fez, e Ele ainda faz em nós, e a gente ainda fica procurando sinal. Deus não está querendo que nós ficamos pedindo sinal. Ele está no meio de nós, Ele está aqui dentro. Por que eu vou ficar pedindo um sinal lá fora se eu tenho Ele dentro de mim? Basta ouvir, obedecer, para a gente fazer grandes coisas que Ele fez, claro, através do Espírito Santo de Deus, podemos fazer. E só a paz e a alegria que Ele dá na nossa vida, ao nosso redor, é mostrando que Deus, Ele é vivo. E Ele vive dentro de nós para todo sempre, amém? Então que essa palavra fique no coração dos irmãos, da igreja, de quem estiver ouvindo, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Sentimos Somos gratos a Deus
Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Cada dia que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos para adorar, nós enchemos nosso coração de gratidão, porque o Senhor é tão bom conosco, tão misericordioso, que nos dá a oportunidade de poder nos locomover, de poder celebrar, de poder adorar. E nós estamos aqui para adorar o seu nome. Amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Somos gratos a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia.
Nós viemos aqui para adorar o seu nome. Aleluia, Oh, Jesus. Jesus. Bendito o teu poder, Toda honra Jesus. e glória seja dado a Ele. Santo Glória a bendito. Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Queremos Senhor. louvar o Senhor com Aleluia. mais louvor. Peço que os irmãos adorem conosco. Fiel o teu Louvem nome, conosco. Jesus. O Aleluia. Senhor está neste lugar. Aleluia. Oh, glória. Grande é o Senhor. Me leva aos teus
Amém, aleluia. Glória a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Queria chamar aqui o nosso pastor à frente. Oh, eterno Deus. Vamos entrar no ato da mensagem. Vamos clamar ao nosso Deus para que Deus use o servo dele nesse momento. Amém? Senhor Deus, Pai, nós queremos te bendizer, Jesus. E sentimos a tua presença nessa noite, meu Pai, nesses poucos minutos em tua presença, ó Deus. Mas tenho certeza que o teu Espírito Santo habitou em nós, operou maravilhas, trabalhou no meio da igreja. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui. Queremos te pedir, Jesus, que o Senhor use agora a vida do pastor, Jesus. Deus, usa a vida do teu servo, meu Pai, para que possa falar da tua igreja nessa noite, meu Pai. Nos dê discernimento, meu Pai, que possamos sair daqui, meu Pai, edificados, exortados da tua palavra, meu Pai, e que possamos replicar tudo que for dito aqui através da tua palavra, replicar lá fora, meu Pai, com as nossas atitudes e com as nossas vidas, meu Pai. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Os que aqui estão, os que estão acompanhando essa transmissão hoje à noite. Que o Senhor nos exércitos na sua infinita bondade, no seu grande e incomparável amor, abençoe ricamente a vida de todos os irmãos. Eu peço que você nesse momento abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Somente o versículo de número 8 para a nossa meditação de hoje à noite. Amém? Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém. Somente esse versículo para a nossa meditação de hoje à noite. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo foi quem mais falou, escreveu a respeito da salvação, e toda vez que Paulo teve a oportunidade de falar sobre a salvação, ele falou com muita profundidade, com muita propriedade daquilo que lhe foi revelado, daquilo que ele teve uma profunda convicção. Se podemos falar de convicção de salvação, se podemos falar de certeza de vida eterna, eu penso que nenhum outro alcançado pela graça tenha manifestado tanta convicção, tenha manifestado tanta certeza dessa salvação quanto o apóstolo Paulo. Mesmo ele não tendo sido uma testemunha ocular dos ensinamentos de Cristo, mesmo ele não tendo sido uma testemunha ocular dos milagres de Cristo Jesus, de tudo que Cristo realizou quando aqui esteve, a sensação que eu tenho toda vez que eu leio uma carta escrita pelo apóstolo Paulo é que, mesmo ele não tendo sido essa testemunha ocular,
ele tinha um conhecimento profundo, também pudera. Ele, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele vai dizer assim: porque eu vos entreguei o que eu recebi, ou seja, aquilo que me foi revelado, Escrevendo aos Coríntios, Paulo também vai dizer assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sabedoria de palavras, mas em espírito de temor e de tremor. E não que ele não tivesse esse conhecimento de palavra, não que Paulo não fosse um homem intelectual, ele foi um homem intelectual. As Escrituras dizem que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, um homem culto. Paulo foi um homem culto, mas Paulo, ao ser alcançado pela graça de Deus, pela graça de nosso Senhor, ele soube fazer uso desse elemento chamado conhecimento secular, banhado, encharcado pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso. E quando Paulo lavou, quando Paulo banhou, quando Paulo encharcou o conhecimento secular que ele tinha na graça de Deus, ele foi se aprofundando em um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada, que é a salvação. Eu diria que qualquer pessoa pode ler a Bíblia buscando nela o que lhe interessa. E se você prestar bastante atenção, você vai ver que é exatamente isso que acontece. Existem os que leem a Bíblia buscando promessas, né? Existem os que leem a Bíblia buscando uma maneira de prosperar. Existem os que buscam ler a Bíblia Sagrada buscando fórmulas de sucesso. Mas existem pessoas, eu acredito que um número bem pequeno, que buscam ler a Bíblia para entender a salvação, para entender o reino de Deus. E eu espero nessa noite estar falando para um grupo de pessoas que faz parte desse pequeno grupo, que busca ler a Bíblia para entender o reino, para entender a graça, para entender a salvação. Porque é o reino que nos interessa, é a graça que nos interessa, é a salvação que nos interessa, não para alcançá-la, mas para vivê-la na sua essência, para vivê-la na sua totalidade, para vivê-la de uma forma intensa. Não digo que a gente deva buscar na Bíblia Sagrada informações sobre a salvação para alcançá-la, porque aqueles que aceitaram a Jesus e o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas e nasceram de novo, tal como está escrito na palavra, nasceram da água e do Espírito, para esses, João 5,24 diz: na verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Portanto, quando nós lemos a palavra, buscamos a palavra para entender melhor a salvação, não é para alcançá-la, mas para vivê-la na sua essência, na sua totalidade, aquilo que o Senhor de graça nos deu. E aí eu diria para os irmãos que nesse versículo que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, o apóstolo Paulo, ele trata de 3 assuntos que eu considero a espinha dorsal de toda a Escritura. É bem verdade que nós já ouvimos falar, e eu acredito também que o tema central da Bíblia Sagrada é Cristo. E eu assino embaixo nessa declaração: o tema central da Bíblia Sagrada é Cristo. E como que a gente entende a vida de Cristo? Como que a gente entende a manifestação de Cristo? Como que a gente entende a cruz lá no Calvário, se a gente não entender o que Paulo propõe aqui? Salvação, graça e fé. Em um só versículo, Paulo fala desses 3 elementos. Em um só versículo, Paulo fala dessas 3 palavras que eu considero a espinha dorsal de toda a Escritura.
ele diz assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha os assuntos que Paulo aborda escrevendo aos Efésios. Ele fala da salvação, ele fala da graça e ele fala da fé. Esses três elementos que nos ajudam a entender o plano de Deus para as nossas vidas. Esses três elementos que nos ajudam a entender bem o propósito de Deus para com o ser humano, ele vem sendo deturpado ao longo de toda a história do cristianismo. E quando Paulo escreveu aos Efésios, propondo essa reflexão, é para que eles criassem raízes profundas nesses temas, nessas questões. Entendam a graça, entendam a salvação e entendam a fé que manifesta essa salvação na vida de vocês. Portanto, o que eu quero tratar com os irmãos hoje à noite é sobre esse assunto, é sobre isso. O que é a graça, o que é a salvação e o que é a fé. Eu posso dizer para os irmãos que a graça é a forma amorosa e bondosa de Deus em querer ter o homem de volta. Isso é a graça. A graça de Deus é isso. Nós temos um conceito, nós temos um significado bem mais enxuto, que é: graça é favor imerecido. Não é isso que a gente ouviu durante anos e anos? E isso é verdade. A graça é um favor imerecido. Mas esse favor imerecido é uma ação de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, que busca ter de volta o homem para Ele. Porque o homem foi criado por Ele e para Ele. Mas quando o homem transgrediu, quando o homem pecou, quando o homem deixou de lado a determinação de Deus para viver a sua própria experiência, o homem rompeu com Deus. E aí a Escritura nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, eu vejo a graça dessa forma, uma ação amorosa e bondosa de um Deus que deseja ter o homem de volta para Ele. Olha o que é que nós representamos para Deus. Olha o que é que nós somos para Deus. Vejam como Deus nos enxerga. Vejam como Deus, o que Deus pensa a respeito do ser humano. Ele não é um lixo, ele não é descartável, ele não pode ser jogado fora, tal como diz a sociedade, quem não presta merece o desprezo. O salmista diz assim: que é o homem para que tu o visites, e o filho do homem para que tu te lembres dele, pois pouco menor que os anjos foram criados, mas de glória e de honra o coroaste. Bendito seja o nome do Senhor. Honra, glória e majestade seja dada a Deus. Independente do que o homem faça, independente da forma como o homem vive, ele é carente, ele carece da graça, do amor, da manifestação e da bondade do nosso Deus. Portanto, o que é essa graça? Mais do que esse conceito fechado, favor imerecido, é essa ação amorosa e bondosa de Deus em querer o homem de volta para Ele. Essa graça também, ela não é uma novidade que vem no Novo Testamento. Eu discordo quando as pessoas dizem que nós temos duas dispensações, a dispensação da lei e a dispensação da graça. Muito embora nós temos o Antigo e o Novo Testamento, mas se a gente prestar atenção nas ações de Deus no Antigo Testamento, a gente vai ver que desde o princípio nós temos uma única dispensação, a dispensação da graça.
Quando o homem pecou no jardim do Éden, quando Deus poderia ter fulminado o casal ali mesmo, quando Deus poderia ter acabado, aniquilado com a história ali mesmo, o que ele fez? As Sagradas Escrituras dizem que esse Deus confeccionou vestimenta para o casal, para cobrir a nudez do casal. Isso não é outra coisa senão uma manifestação da graça desse Deus. Amém? Os estudiosos, os teólogos, foi que numa tentativa de organizar a forma de pensar a ação de Deus, a forma de analisar alguns assuntos relacionados a Deus, foi que trouxeram essa novidade a respeito de duas dispensações, mas eu creio piamente que nós desde o princípio só temos uma: a graça de Deus, a graça de Deus e a graça de Deus. A despeito dele ter apresentado uma lei para o homem lá no Antigo Testamento, isso não significa dizer que não havia graça. Havia graça. Havia graça. A despeito dele apresentar aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos, ou a lei mosaica, isso não significa dizer que aquele povo não foi alvo da graça de Deus. Foi. Havia graça no Antigo Testamento. Havia manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento também. Portanto, essa graça que Paulo fala aqui, porque vocês são salvos pela graça, Paulo está dizendo, não é de hoje, que esse Deus bondoso e amoroso vem tentando ter o homem de volta para ele. Amém? Eu procuro ler a Bíblia querendo entender mais o reino, querendo entender mais essa graça, porque é isso que me interessa. E você deve procurar ler a Bíblia também nessa direção, porque é isso que mais nos interessa. Mais nos interessa. Que existem promessas que Deus fez, Ele fez e as cumpriu. Ele fez e as cumpriu. Estão todas registradas. Mas essas promessas que se manifestam na vida presente, elas ficam nesta vida. A graça, ela é eterna. A graça nos acompanha aqui e nos acompanhará na eternidade em Cristo Jesus. Amém? Portanto, meus irmãos, eu acredito que quando Paulo nos traz esse versículo, ele tinha como objetivo fazer com que aqueles irmãos da cidade de Éfeso, considerados pelos judeus convertidos como gentios, se fortalecessem na fé, entendendo, houve uma graça que nos alcançou. Houve uma ação intensa de Deus em nos alcançar. Independente de sermos gentios, podemos olhar, era isso que Paulo estava propondo àquela comunidade, independente de serem gentios, podiam olhar para um judeu convertido e dizer, podemos ser de nacionalidade diferente, mas agora somos irmãos em Cristo Jesus. Podemos ser de nacionalidade diferente, mas a graça que Deus manifestou desde o princípio faz de nós um só povo. Aleluia, Jesus. Isso é graça. Glória a Deus. Isso é graça. Veja o que Paulo diz, porque vocês são salvos pela graça. Entendam, a graça é essa ação amorosa e muito bondosa desse Deus em querer ter o homem de volta para Ele. Deus não abre mão do homem. Deus não abre mão do homem. Uma segunda consideração aqui nesse texto é que Paulo fala de uma salvação. Pela graça sois salvos. E é interessante a gente notar que a salvação que a Bíblia nos fala não é a mesma salvação que o mundo entende.
Não foi só o apóstolo Paulo, não é só em Efésios, na carta aos Efésios, que nós encontramos explicações a respeito da salvação. O próprio Cristo falou que veio para salvar o mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é salvação. Uma certa vez os discípulos, revoltados com os samaritanos, porque os samaritanos não quiseram dar hospedagem a Jesus e a seus discípulos, dois deles, Tiago e João, disseram o seguinte para Jesus: queres que oremos para que desça fogo do céu e consuma todos eles? Jesus então olhou para os dois irmãos e disse assim: não, eu não vim para tirar vida, eu vim para salvar o mundo. Ele veio para salvar. Mas que salvação é essa que a Bíblia fala? A salvação que a Bíblia fala, a salvação anunciada por Cristo, a salvação anunciada por João Batista, a salvação anunciada pelos discípulos, não é a mesma salvação que o mundo entende. Qual é a salvação que o mundo entende? O mundo pensa a salvação em nossa ida para o céu. O mundo entende a salvação como você ir para um lugar bom quando você morre. Salvação não é isso. Porque se a salvação fosse essa nossa ida para o céu, Paulo não diria: porque pela graça vocês são salvos. Se a salvação fosse a nossa ida para o céu, ela ainda se concretizaria. Portanto, Paulo diria: vocês serão salvos. A salvação bíblica, a salvação apresentada por Cristo, a salvação pregada, anunciada pelos discípulos, pelos apóstolos de Cristo Jesus, ela é uma salvação presente e não uma salvação futura. A salvação que o mundo entende é a ida para o céu, ir para um lugar bom quando morre. A salvação anunciada por Cristo é uma salvação que se manifesta aqui, agora, nesta vida, no presente. Amém? Paulo está dizendo: porque pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são homens e mulheres salvos. Salvos. Não é algo a ser conquistado, é algo já conquistado. Não é algo que receberemos, é algo que nós já recebemos. Já recebemos. E qual é a roupagem dessa salvação? Qual é os elementos que nós podemos identificar para aceitar que essa salvação não é futura, mas é agora, já são as ações de Deus. Uma vez os discípulos disseram assim para Jesus: mestre, o que nós vamos receber quando nós deixamos tudo? A gente deixou tudo por amor ao teu nome. A gente deixou trabalho, a gente deixou família, a gente deixou casa, a gente deixou terra, a gente rompeu com o mundo. O que a gente vai ganhar com isso? O que a gente ganha com isso? Jesus vai dizer assim: todo aquele que deixou pai, mãe, filhos, trabalho, casa, terras, por amor do meu nome, ele diz assim, receberá 100 vezes mais nesta vida. A salvação não é uma coisa futura, ela é para hoje, ela é para já, ela é para agora, amém? E se isso não é suficiente para vocês, olha o que Jesus, como que Jesus conclui: receberá 100 vezes mais nesta vida e na futura a vida eterna. Não que a receberemos lá, não que a receberemos lá. O que Jesus propõe é: aqui nesta terra já serão honrados, já serão abençoados, já serão gratificados, e de quebra ainda tem o gozo eterno no reino celestial. Amém? Não que receberemos essa salvação ainda lá, mas é que já há um gozo
certo, garantido para os salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que salvação é essa que a Bíblia nos traz? É uma salvação não de acordo com o que o mundo apresenta, mas uma salvação que nos é dada e nós a percebemos nas ações de Deus em nossas vidas. Quais são essas ações de Deus em nossas vidas? Quais são essas manifestações de Deus que nos fazem entender que aqui nessa terra tão conturbada, que aqui nessa terra tão cheia de maldade, já há uma salvação dentro de nós? Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, no verso de número 10, capítulo 2, ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que Paulo está propondo aqui no verso de número 10, a respeito dessa salvação, é aquilo que os estudiosos chamam de graça preventiva. É que Deus prepara a salvação e Deus prepara os frutos que serão produzidos pelos salvos por meio da cruz de Cristo. Olha que coisa interessante. Ele não só pensa na salvação como um projeto, mas ele já projetou para nós os frutos que serão produzidos por aqueles que serão salvos em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É como que Deus estivesse dizendo o seguinte: eu dou a salvação, eu presentei o homem, eu dou ao homem o presente da salvação, e ainda preparo o caminho para que esse salvo produza os frutos dessa salvação. Não que a salvação esteja atrelada ao fruto, mas é que só produz frutos de salvação quem é salvo em Cristo Jesus. E ninguém pense que o fruto é você falar em línguas que não é. Ninguém pense que o fruto é você pregar o evangelho que não é. Porque se o fruto for pregar o evangelho, Jesus não diria o que ele disse, que naquele dia dirão: em teu nome expulsei demônios, curei os enfermos, né? Falei novas línguas. E a esses Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Isso não é o fruto. Isso não é o fruto. Qual é o fruto de um homem salvo, de uma mulher salva em Cristo Jesus? O fruto de um homem salvo, de uma mulher salva em Cristo Jesus, é o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 2, verso 29. Em Romanos capítulo de número 2, Paulo está explicando toda uma questão levantada pelos judeus convertidos com relação aos gentios que estavam se convertendo. Que para os gentios não bastava crer na cruz. Para os judeus convertidos, os gentios, além de crerem no evangelho da cruz, teriam que se submeter aos rituais da antiga aliança, teriam que se submeter às práticas litúrgicas do Antigo Testamento. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 2, verso 29, diz assim: a circuncisão é a do coração pelo Espírito Santo e não pela letra. Qual é o fruto
da salvação de um homem salvo em Cristo e de uma mulher salva em Cristo. Um coração circunciso. A circuncisão que era um ato, um ritual que esteve presente em todo o Antigo Testamento. E a circuncisão era uma obrigação de todo homem. Todo filho macho deveria ser circuncidado. Isso era uma representação de uma marca, de um sinal de Deus na vida do homem. E o apóstolo Paulo vai combater isso lá em Romanos capítulo de número 2, como que dizendo o seguinte: vocês circuncidaram a carne, vocês circuncidaram segundo a lei, mas a vida de vocês não corresponde a essa circuncisão. Por isso eu penso, Paulo escrevendo, que a verdadeira circuncisão é a do coração, feita pelo Espírito Santo de Deus. Porque ela não depende da obediência a uma ordem litúrgica, mas a uma consciência de que o Espírito que habita em nós fez de nós homens e mulheres de Deus, de que o Espírito que habita em nós fez de nós templo e morada do Espírito Santo de Deus. De maneira tal que o fruto não é aquilo que você faz, mas o fruto é a forma como você decide andar, pela consciência que você tem de que o Espírito de Deus está dentro de você. E essa consciência de que o Espírito está dentro de você nada mais é do que a ardente convicção dessa salvação em Cristo Jesus. Amém? Engana-se quem pensa: não, mas o salvo tem que fazer isso, o salvo tem que fazer aquilo, o salvo tem que deixar de andar ali, de andar acolá, de comer isso, de comer aquilo. A gente até evita algumas coisas, a gente até consegue evitar algumas coisas. A Bíblia diz que a gente tem que fugir de toda aparência do mal, mas devemos fazer isso não movido por um sentimento religioso, mas por uma convicção de que o Espírito de Deus habita em nós. Amém? É isso que que os estudiosos vão entender sobre a graça preventiva de Deus, em que Ele nos traz a consciência de que o nosso proceder é outro. Portanto, quando Paulo fala pela graça sois salvos, ele nos traz a ideia dessa salvação que o Senhor nos deu, não uma salvação que se concretizará, mas de uma salvação que já se concretizou, aqui nessa terra, na vida dos que renderam suas vidas a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Em último lugar, Paulo vai dizer assim: por meio da fé. Paulo disse que essa salvação se dá por meio da fé. Que fé é essa? A gente viu o que é a graça, a gente viu o que é a salvação e o que é a fé. Essa fé que Paulo fala aqui no versículo de número 8, não é a fé da certeza de milagres. Não é a fé do crer numa ação sobrenatural, de que o mal vai passar, de que o mal será derrotado. A fé que Paulo fala aqui é uma ação de Deus na vida do homem, que o faz entender todo um plano que foi traçado, e que o faz entender que ele agora, mediante a sua confissão a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele agora é parte desse plano de Deus. Amém? Quando Paulo diz por meio da fé, Paulo está dizendo o seguinte, por isso ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Diferente da fé da fé que diz assim: irmãos, Anita, creia que vai dar certo.
Diferente da fé que diz, irmã Edna, creia que Deus é contigo. Diferente dessa fé, a fé que Paulo propõe aqui no verso de número 2 é a fé que nos faz entender que antes, distanciados de Deus, agora somos pessoas de Deus, que pertencem a Deus, nós somos agora propriedade exclusiva do Senhor, e que essa salvação não é o resultado de uma busca que nós estávamos fazendo, que essa salvação não é o resultado de uma busca desesperada que você e eu fizemos lá no mundo, que essa salvação na verdade é resultado de um amor incomparável, de um amor imenso, de um Deus que está acima de tudo e de todos, que a salvação que hoje desfrutamos, Sulamita, não é resultado de uma busca que você fez, de uma busca que alguém tenha feito, mas que essa salvação é resultado de um Deus que chega, de um Deus que se apresenta, de um Deus que se manifesta e diz assim: está aqui vestes novas, está aqui sapatos novos, está aqui uma nova aparência, está aqui uma nova vida, eu te dou pelo sacrifício que foi feito lá no Calvário. Oh Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Honra, glória e majestade seja dada ao nosso Deus. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que é por meio da fé, ele está dizendo o seguinte: a gente acredita não para dar satisfação a alguém, a gente acredita quando a gente se depara com a nossa real condição, com o que nós éramos e com a nossa incapacidade de buscar essa salvação, e hoje você se vê salvo, não como resultado dessa busca, mas você se vê salvo porque Ele te salvou. Graças a Deus. Amém? Amém, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele seja dado louvor, a honra, a glória e a majestade para sempre. Glória a Deus. É preferível buscar a Bíblia para entender o reino de Deus e a graça de Deus, a ter que buscar a Bíblia para entender como prosperar. É preferível buscar a Bíblia Sagrada para entender o reino e a graça de Deus, a ter que buscar a Bíblia para buscar sucesso. Os que buscaram sucesso na Bíblia Sagrada não se deram tão bem, mas os que buscaram entender o reino e a graça, esses foram bem-aventurados. Amém? Esses foram bem-aventurados. Bem-aventurados. É interessante a gente observar que o que se vê hoje é totalmente o oposto daquilo que nós entendemos, que nós lemos na palavra de Deus. Tipo, existem profetas, supostos profetas nos dias de hoje, que estão completamente abertos a gratificações, né? Tem que honrar o profeta, e o profeta aceita presentes. Mas se a gente for à luz das Escrituras, a gente vai ver que Naamã quis honrar o profeta de Deus, Eliseu, com vestes, com pratas, e quando ele as oferece, Eliseu diz: fica com essas ofertas para ti mesmo. Aí eu vejo gente dizendo assim: não, mas o profeta tem que ser honrado. O profeta tem que ser honrado não pelo homem. O profeta tem que ser honrado por Deus. Por Deus. Daí os profetas, tudo aí, querendo gratificações. O que isso tem a ver com a observação que nós estamos fazendo aqui? É que Paulo, em todas as cartas que ele escreveu, Paulo combateu essa questão de eu olhar para o Evangelho e ver no Evangelho uma oportunidade de usufruir de alguma coisa dessa terra. Tudo que Paulo escreveu em suas cartas, ele escreveu com a finalidade de que aqueles que a lessem entendessem por uma direção de Deus que o Evangelho ele não nos projeta para tirar proveito, mas ele nos projeta para sermos úteis no reino de Deus. E uma forma de você ser útil no reino de Deus é entender que você é útil
não por sua capacidade, mas que você é útil porque foi alcançado para ser. Você não foi alcançado porque tinha, você foi alcançado para ser útil na graça, no reino de nosso Senhor. Ele diz, por meio da fé, isso não vem de vós. Ou seja, por mais que vocês queiram entender isso, é complicado se vocês não procurarem entender olhando para Deus. Olhando para Deus. Por quê? Porque, diferente do que as pessoas dizem que a salvação se dá em evitar isso, evitar aquilo, pensar assim, pensar desse jeito, né? Fazer o bem. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que acredita sim na salvação da alma, mas segundo a obediência que essa pessoa deve ter, o temor que essa pessoa deve ter, a lei do retorno, né? Ou seja, tem que fazer coisa boa para retornar coisa boa para ela. Isso, de uma certa forma, salva a alma, segundo a pessoa, né? Segundo a pessoa. E Paulo está dizendo que não, só há um meio de ser salvo, é por meio da fé. Mas esse por meio da fé não é dizer eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Esse por meio da fé é eu sou salvo, eu tenho uma salvação que eu não busquei, mas que Deus me deu. Eu tenho uma salvação que eu não saí procurando lá fora, no mundo, mas que Deus me procurou e me deu. Isso é diferente. Amém? Isso é diferente. Porque a salvação ela é boa, mas a incapacidade humana só o permite entender que ela é boa, mas não lhe permite ir ao encontro dela. Se Deus não for trabalhando em seu coração, se Deus não for trabalhando em sua mente, se Deus não for cavando a mente do homem para que ele entenda, ela não só é boa, mas ela é útil para a minha vida, ela é útil para a minha alma. Amém, queridos? Ela é útil. Eu vi um vídeo essa semana de um pensador brasileiro, Leandro Carnal. Ele disse assim: eu não acredito em Deus, mas tenho inveja de quem acredita. E aí ele disse assim: eu fico fascinado com as pessoas que dizem que amam a Deus, que dependem de Deus. Eu tenho inveja disso. Eu ouvindo ele dizer aquilo, e ele disse que não acredita, mas tem inveja. Sabe por quê, queridos? Porque no fundo, todo ateu queria que a afirmação Deus não existe fosse verdade. No fundo, todo ateu queria que a afirmação dele, Deus não existe, fosse verdade. E o grande dilema que o ateu vive é esse, é que tal afirmação não é verdade. E uma forma de tentar acabar com Deus no seu coração é dizer: Ele não é, Ele não é, Ele não é, Ele não existe, Ele não existe. Mas a questão é que Deus de fato não existe. Ele é, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Amém? Que fé é essa? Não é a fé do eu acredito que vai dar certo, mas é uma fé que eu paro, olho e reconheço que o versículo que mais combina comigo é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o versículo que mais combina comigo é: porque ele veio para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Esses são os versículos que mais combinam comigo. Que fé é essa que Paulo fala que me dá a salvação? É que quando eu entendo que os versículos que mais se identificam, com os quais eu mais me identifico, são esses, no mesmo instante, mesmo me identificando com esses versículos, o Espírito de Deus vem e diz:
Sua condição era esta, só que sua condição agora é outra. Vós agora sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. Vocês que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Olha que declaração profunda a respeito dessa fé que nos faz entender essa salvação que não foi procurada por nós, mas uma salvação que se deu em nossas vidas por Deus que nos procurou e que nos alcançou. Você, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, vocês que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É dessa fé que Paulo está falando. É dessa fé que a sociedade não entende, e a sociedade tem uma enorme dificuldade de entender como é que fulano fez o que fez da vida e agora diz que é salvo. A questão não está no fulano, a questão está naquele que foi à procura do fulano para salvar o fulano. Aleluia. Aleluia. A questão não está no que dedicou parte da sua vida às drogas. A questão está naquele que foi ao encontro daquele que durante anos esteve envolvido com drogas. A questão não está no homem que viveu de forma errada durante anos e anos de sua vida. A questão está naquele que foi à procura desse homem. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? É dom de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos fortaleça e continue falando aos nossos corações. Deus abençoe os irmãos que aqui estão. Deus abençoe os irmãos que têm nos acompanhado nessas transmissões que a gente tem feito. Quinta-feira nós teremos o nosso segundo estudo no capítulo 5 do Evangelho de João. Quero também lembrar os irmãos que ao longo dessa semana eu estarei indo orar com alguns irmãos em seus lares, tá certo? Segunda, terça, quarta e sexta, né? Com exceção de quinta por conta da transmissão que a gente tem que fazer na quinta-feira. Mas ao longo dessa semana eu estarei indo orar na casa de alguns irmãos, levando uma palavra e tendo um momento de oração, de clamor e de comunhão com os irmãos em seus lares. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor, nós te bendizemos. Te louvamos pelo que teu Espírito ministrou aos nossos corações. Te agradeço, meu Deus, porque o teu Espírito tem falado conosco de uma maneira tão maravilhosa e sempre nos fazendo entender de forma bem mais clara e objetiva toda a essência do teu reino e toda a beleza da salvação, toda a beleza da tua graça. Glória a Deus. Eu te agradeço, meu Deus, pelas vidas que aqui estão. Te louvo por aqueles que têm acompanhado essas transmissões que temos feito. E que o resultado de tudo isso seja o quebrantamento, seja reconciliações, seja a confissão a teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai amado, se conosco ao longo de toda essa semana, nos fortalecendo sempre no poder da tua palavra, para que no Senhor e pelo Senhor sejamos vitoriosos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.